em sua mais larga acepção, porque ela implica a prática em todas as virtudes. Com efeito, observamos o resultado de todos os vícios, dos mais simples defeitos que se reconhecem que não há nenhum que se altere, mais ou menos, o sentimento da caridade, pois todos têm o princípio do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação, a negação à caridade. Porque tudo que suprecita o sentimento da personalidade destrói ou pelo menos enfraquece os elementos da verdadeira caridade, que são a benevolência, a indulgência, a abnegação, o devotamento, o amor ao próximo, levando até os inimigos, não podendo se aliar com nenhum defeito contrário à caridade. E por isso mesmo sempre o indício que o maior ou o menor sobriedade moral, de onde resulta o grau de perfeição, está na razão direta da extensão desse amor. Por isso, Jesus, depois de ter dado aos seus discípulos regras da caridade naquilo que fez, tem um mais sublime, lhe disse: sede, pois, perfeitos como vosso Pai Celestial é. Quando eu li este texto, o princípio ali, sedes perfeito como Deus, a mim me traz uma incapacidade, porque eu não consigo me igualar, não consigo nem pensamento ter essa supremacia de querer se igualar a Deus. Mas Jesus é claro nisso, ele diz que nós temos como chegar nesse pressuposto, temos como chegar nesse caminho. Mas ele também disse e deixa claro o quanto isso vai ser difícil para a gente, porque amar quem nos ama é fácil. E aí eu vou dizer para vocês, às vezes nem quem a gente ama é fácil, né? Às vezes nem quem a gente ama é fácil. Por todo o amor que a gente tem, a gente às vezes trava, né? Às vezes a gente faz coisas que a gente depois pensa, por que eu fiz isso? Vocês pensem como ou quão difícil é amar o vosso inimigo. Eu não tenho inimigo. Eu não tenho isso, então eu tô bem tranquilo. Bom, mas eu quero vos dizer que eu não tenho essa tranquilidade. Eu queria tê-la, mas eu não a tenho. Porque se você vai amar o seu inimigo, você vai ter que amar a todos os seus inimigos. Você não vai poder escolher esse aqui ou aquele lá. E aí eu lembrei de uma outra passagem que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque não há de odiar um e amar outro. Porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicar a um e desprezar outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E aí quando a gente lê, e aí eu recordando, quando a gente tem essa passagem, e essa passagem é muito comum entre várias pessoas, a gente ouve em diversos momentos, o primeiro quesito que a gente coloca é que esse Mamon é um ser, né? Eu tinha essa impressão. Um ser, né, mitológico, não vou dizer mitológico, mas eu tinha essa consciência, assim, um ser que ou tu amava Deus ou tu amava esse outro ser que era grandioso ou ferrenho, ou qual a palavra que coubesse melhor a isso. Mas era um monstruoso, vamos dizer assim. E aí, procurando, não. Esse ser, que Deus diz ou ama a Deus ou a Mamon, é o apego às riquezas, o apego ao dinheiro.
a busca enfreada a isso. E aí, Jesus alerta que o dinheiro tem um potencial enorme de se colocar como um ídolo no coração da gente. E aí, quando a gente vem aqui, eu não estou dizendo assim que a gente não precisa do dinheiro, a gente não tem que ter. Mas a questão é muito tênue, é muito fininha. Mas a gente precisa estar muito ligado ou muito cuidadoso com isso, porque a gente está aqui para evolução moral. A gente está aqui para darmos passos à frente, ou curtinhos ou passos largos, quem dera se fosse, para essa evolução. E a ideia de depositar essas questões, muitas vezes nas posses terrenas, é muito desse vínculo, né? A gente não quer passar nenhum mal por não ter um determinado dinheiro para levar um filho no hospital ou ver um filho passando uma necessidade, e a gente tem isso também. E isso também pode ser extremamente generoso, mas também pode ser extremamente venenoso para a gente. E a gente precisa ter muito bem concebido ou pensado que isso vai trazer uma ganância ou um apego muito grande para a gente. E aí a gente também tem que se diz assim, no Timóteo 6 diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nessa cobiça alguns se desviam da fé e se transpassam em si mesmo com muitas dores. Com muitas dores. E aí a gente pensa que a gente não quer isso pra gente. Eu não quero, eu tenho certeza que vocês não querem também. E a gente também quer a evolução. E aí depois... e essas transformações não são fáceis. E aí, eu lendo, né? E aí me veio muito a questão de uma das maiores transformações que a gente tem é do apóstolo Paulo. Que ele era antes, né? O perseguidor do cristianismo. Ele era o perseguidor. E a gente tem um livro ainda que fala nisso, e ele, antes dele ser o apóstolo Paulo, ele era o perseguidor, e ele não matou, não vamos, mas ele conspirou, ou ele encaminhou para que Estevão morresse, apedrejado. E aí eu já chego ali. E quem era Saulo nessa caminhada, nessa transição antes de ser Paulo? Ele era um perseguidor ferrenho. Ele era um perseguidor com uma alta intensidade moral. E ele tinha essa perseguição como algo, para ele, benéfico, bonito, porque ele pensava que aquilo estaria agradando. E aí eu vou puxar aqui, vou ler um pedacinho para vocês que me chamou muita atenção, que depois que ele ficou cego, né? Ele ficou cego, e aqui ele ficou cego para as coisas do mundo. E nessa cegueira ele teve que se reencontrar, teve que voltar a si e procurar novos caminhos dentro de si, porque muitas vezes nós procuramos apenas novos caminhos, procuramos apenas
novos rumos. E eu já tenho uma questão que eu sempre falava muito nos meus atendimentos, falava muito com minhas crianças, com minhas crianças que eu digo que são os meus alunos, quando me procuravam para conversar, que eu sempre dizia assim, tem alguns problemas que a gente carrega e a gente pode se mudar para qualquer lugar do mundo. Eles vão junto com a gente. Se você não sentar e não conversar, dar uma proseada com ele, se você não parar e não entender o que está levando aquilo, você vai só, e aí eu vou passar para uma outra redoma, que é isso, ou se for amoroso, vai ser para a esfera amorosa, para a esfera financeira, para a esfera familiar, então tu só vai mudar de lugar. Porque alguns problemas e algumas coisas a gente tem que resolver com a gente mesmo. Por mais que a gente queira culpar o outro. Por mais que a gente queira... E é fácil, né? Muito fácil. Tô fazendo isso porque ele me irritou. Tô fazendo isso porque ele me... Na escola eu ouço muito assim, mas ele tá me irritando. Não, ele não tá te irritando, é você que se irrita. Ele sorriu. E aí? Não, mas foi pra mim? Às vezes não é pra ti, mas você está alimentando internamente alguma fragilidade, alguma questão que você não quer enxergar, você não quer ver. Eu vou aproveitar que minha mãe não tá hoje aqui, vou contar uma coisa pra vocês. Essa semana passada eu dei um presente pro meu pai e aí, mas eu não tinha contado pra ele, eu disse, pai, vem cá, e aí dei pra ele, e ele andou esperando, e ele ficou tão contente que ele ria sozinho, assim, ele fez assim com a cabeça e começou a rir, e a minha mãe tava assim no fundo, e ela olhou, tá rindo de quê? E aí ele ria, né, porque ele ficou feliz, ela disse, só porque o presente é pra ti, não é pra mim. E aí eu disse assim pra mãe, e aí eu disse, sim, ele tá fazendo isso pra dizer que o presente foi pra ele e eu não ganhei. E aí eu tive que rir dela e ela ficou brava, claro. Porque aí é pra vocês notarem, isso aqui é pequenininho, mas que às vezes a gente tem um ciúme embutido ali dentro, ou uma coisinha pequenininha que tu... E aí depois eu fui falar com ela e disse, mãe, o que foi aquilo? Não, ele riu porque ele quis me debochar por causa que ele que estava ganhando presente. Eu digo assim, mãe, quantos presentes eu lhe dei? Não, mas eu sei que ele quer. Eu digo, a senhora não sabe, né? E a gente tem esses embates, eu não chamo nem embate, mas essas conversas que às vezes são necessárias. E aí, quando eu estava vendo aqui, eu lembrei disso, né? Porque não é a outra pessoa que te irrita, é você que se irrita com alguma outra coisa da pessoa. Porque o pai, ele só ficou feliz. E aí, a gente também não sabe. E aí não é uma crítica a ela, porque às vezes isso tô contando um caso que aconteceu com ela, mas quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes? Quantas vezes a pessoa tá só comendo um chiclete do teu lado? Ui, tá mascando feito uma faca, né? Ou qualquer outra coisa do gênero. Então, quanto a gente é pequenininho, e quanto a gente precisa caminhar para essa elevação. E aí, essas percepções todas que a gente tem são as menores possíveis, são as do nosso dia a dia. Porque aqui, por exemplo, assim, na obra Paulo e Estevão, Saulo de Tarso agia impulsionado pelo orgulho intelectual ferrenho, pelo fanatismo religioso e pelo rigor inflexível. Vamos trazer para os nossos dias de hoje? Não temos, né? Não temos. A gente tá bem evoluído. Quem dera, né? Quem dera que a gente tivesse. Quando eu li essa partezinha aqui, eu disse, Senhor, estamos de volta para o mesmo episódio. Porque não é isso que a gente está vivendo? E aí essa questão intelectual ferrenha,
que muitas pessoas se... E aí, assim, ali era uma intelectual ferrenha, mas quantas se usam da... Eu sou o doutor tal. Eu sou fulano de tal. E aí eu vou contar um outro episódio da minha vida, que logo quando eu fui trabalhar numa determinada escola, e eu trabalhava educação artística, e da educação artística, sou formada em artes, educação artística não é uma matéria vista com bons olhos. Por quê? Ela acha que é desenho por desenhar, ela é isso por aquilo. E eu sempre, como eu sou formada, eu trabalhava história da arte, eu trabalhava história grega, eu trabalhava todo um contexto. E eu cheguei na escola e aí tinha alguns alunos com as notas muito baixas e não fizeram a menor questão de estudar e continuaram com a nota baixa. E em determinado momento eu fui chamada a atenção na direção e eu disse, eu não vou mudar minhas notas, eles mudam, né? É simples. E aí o menino veio conversar comigo, né? Porque ele estava preocupado. E ele chegou para mim, eu não lembro, gente, eu não sei, se vocês que às vezes eu tento lembrar do rosto dele, eu não consigo lembrar do nome, muito menos. E ele chegou para mim e disse assim, a senhora sabe que o meu pai é médico? É o doutor fulano, que eu também não gravei. E eu sei que eu sou debochada. Eu tenho que mudar isso também, mas em certos momentos eu agradeço a Deus por isso. Eu olhei para ele assim, quando eu ficar doente, eu te procuro e pergunto quem é teu pai. Porque agora a gente, não é isso que nós estamos falando. E ele ficou furioso, ele foi na direção reclamar de mim. Porque é isso. Esse poder intelectual de ser doutor não era nem dele, era do pai dele, né? E aí ele veio e quis usar um doutorado que nem pertencia a ele, né? E um piá, um guri de 13, 14, nem sei, acho que tinha uns 15 anos. E quanto a gente faz isso? O quanto a gente usa esses mecanismos, até mesmo sem pretensão, mas às vezes a gente usa, né? Uma das coisas que eu sempre digo assim, que me soa muito mal aos meus ouvidos como prof, é ouvir isso. Graças a Deus, eu não digo, e tem muitas vezes, às vezes eu fico assim, a gente fica nessa, porque a gente é humano, diz assim, eu vejo algumas colegas dizendo assim, porque o meu, como se fosse muito, né? Como o meu salário de professora está guardado. Eu já sei as coisas, agora é tu que tem que saber. Eu até entendo que as crianças, eu chamo crias, mas aqui está tendo crianças, que as crianças às vezes fazem. Mas isso fala muito mais de mim quanto professora, sabe? Eu não posso, porque eu já disse uma vez em outra palestra que a gente antigamente dizia assim, conhecimento ninguém toma, mas hoje em dia eu já disse isso e digo muitas vezes, o Alzheimer toma até o conhecimento da gente. Então assim, a gente não tem, né? A gente não tem essa segurança toda. A gente pode se iludir, a gente quer, mas a gente não tem essa segurança toda, nem essa intelectual. E ele aqui também fala na inflexibilidade e intolerância. Quantas vezes a gente é intolerante? Quantas vezes é inflexível, por quê? Porque eu sou mais velho. Porque eu estudei isso. Porque eu sei. Quem dera que todos os acertos da gente fossem passados para frente e se o fulaninho fizesse lá, desse do mesmo jeito. Mas não é assim. Não é assim. Uma fruta plantada aqui, num solo muito bom, vai ter uma característica. E se tu levar ela para outro hemisfério, ela vai ter outra, ou vai morrer por causa do frio. Claro que hoje em dia a gente tem outras questões assim, mas é isso, gente. A gente não consegue, né? Se o amor, que é muito maior, muito grandioso, muito benéfico, ele age diferente na gente e teria que agir igual, porque a gente não está preparado, muitas vezes. Imagina essas outras coisinhas, né? E nessa questão, a gente percebe que Estevão, que foi apedrejado, ele
puxou lá para o comecinho do meu texto, ele pede a Deus, na hora da sua morte, que perdoe eles, que não dê a eles esse castigo, a punição por eles estarem fazendo aquilo. E ele perdoou os inimigos, né? Ele perdoou todos aqueles que estavam apedrejando. E aí, assim, eu também... E isso teve um impacto muito grande sobre Saulo. Depois ele se redimiu e passou por outras questões. Mas aí eu pergunto para vocês, quantas vezes a gente apedreja? Não. E aí a gente tem a nossa internet, né? E aí a gente tem a nossa conversa com o vizinho. E aí a gente tem algumas outras coisas, e eu não estou dizendo que eu seja superior a isso, não, porque a gente faz, né? Mas às vezes a gente precisa parar e ver até que ponto isso é bom. Que eu acho que, né, o que é perigoso, que é plausível, o que é... Então a gente precisa, porque o apedrejar aqui é uma questão física. Eles pegaram pedra e tacaram até a morte dele. Mas quantas outras mortes a gente é capaz de trazer e a gente não vai perceber porque a gente não vê a pessoa no chão estirada. Mas quantas outras mortes a gente pode causar com as palavras, com as pedras que a gente tem aqui dentro, que estão ali por algum motivo, e isso não torna ninguém melhor ou pior, mas a gente vai ter que aprender a polir essas pedras, a gente vai ter que aprender saber usar elas, né? Porque a pedra tem, né, tem que fazer, ou tu faz um alicerce ou tu vai jogar no outro, porque às vezes a gente também chega assim, mas foi uma crítica construtiva, não foi. Às vezes a gente está sendo maldoso, às vezes a gente usa isso. Que está naquela questão que eu falei para vocês, a soberania de ser autor, questões, né? Então a gente está num caminho, e aí, como eu disse para vocês, muito árduo, que eu, pessoalmente, trouxe para esses nossos dias todo aquele desgaste daquela época. Porque muitas vezes a gente repete isso. Não da forma mais... não na forma, não vou dizer forma pior, não na forma física como eles, mas uma forma emocional, que dói tanto quanto, que machuca tanto quanto, que vai trazer remorsos tanto quanto. Então a gente precisa rever isso, perdoar os nossos inimigos. Aí a gente diz assim, eu não tenho inimigo, só não gosto de fulano. Eu não tenho inimigo, só não posso ver aquela criatura na minha frente. Eu não tenho, eu sou bem, tô aqui na terra, tô evoluindo. Aquela criatura sentou do meu lado, pra quê? Não posso nem ouvir a voz dela. Ainda bem que a gente não precisa apedrejar ninguém, a gente não tem esse ímpeto. Mas existem essas pequenas coisinhas que a gente carrega e a gente precisa mudar. Ainda bem que são essas pequenas coisinhas. A gente tá longe ainda. Mas eu vejo que ainda a gente pode e deve e precisa desse melhoramento. A gente precisa dimensionar isso de outra forma. Por que eu não gosto tanto da voz do fulano? Por que a risada dele me alterou? E aí, como eu disse pra vocês, assim, às vezes é difícil de perdoar até quem a gente ama, né? Porque às vezes, né, contei o caso da mãe também, mas estão juntos há 52 anos, mas aquele sorrisinho bastou. 55 anos, mas aquele sorrisinho bastou. E tu imagina para quem a gente não tem esse convívio,
quanto difícil pode ser nas nossas vidas. Quanto a gente precisa lembrar que somos imperfeitos, lembrar que temos muito a caminhar ainda e que essa perfeição que Jesus fala ao nosso Pai Celestial, quem dera, né? Quem dera, mas a gente tá muito, um dia a gente chega lá. Não sei quando, não me façam perguntas difíceis. Mas a gente precisa modificar, e eu dizia isso muitas vezes para os meus pacientes, a gente precisa modificar as questões pequenininhas. Porque muitas vezes, não, só isso, só não gosto de fulano. Mas por quê? Porque você já perguntou, porque ele fez isso quando eu era daquela idade, mas é pequenininho. Então tá, então vamos tirar, a gente, para as limpezas a gente não começa às vezes com os menorzinhos, vamos tirar o pó daqui, daqui a pouco a gente puxa uma coisa ali, a gente puxa outra coisa ali. E não é fácil, gente. E eu não estou aqui, e eu sempre digo e vou repetir, toda vez que estiver aqui, eu não estou dizendo que é fácil. Não estou. Senão a gente não estaria aqui, a gente estaria mais evoluído, né? Mas é um caminho que a gente seguiu. E até mesmo nessa questão do caminho, ver se eu acho aqui, Paulo teve dois caminhos. Um plano espiritual A, que era que Saulo aceitasse a Cristo desde o início, por meio do amor e da inteligência, tornando grande defensor do cristianismo e a partir da sua posição e prestígio daquela época. E o plano B, que era com o orgulho falido, necessitava de ter intervenção direta de Jesus, para deixar de ser orgulhoso, para deixar de perseguir o outro, para modificar. Qual que ele escolheu? Qual que foi? B. Segundo plano. E isso não foi um castigo, ele passou por vários tormentos necessários pelas escolhas dele. Não foi um castigo, foi um crescimento. Então, às vezes, a gente precisa também ter esse olhar para a gente. Quanto eu preciso crescer, o quanto eu preciso amar o outro, mas o quanto eu preciso me amar, o quanto eu preciso resgatar os meus defeitos. Aquele pequenininho que eu acho que não é tanto assim, para a gente poder seguir, para a gente poder se livrar de algumas coisas que estão frustradas na gente, que estão ali agarradinhas na gente. A gente precisa rever alguns conceitos para um dia a gente conseguir chegar à perfeição. Muito obrigada, irmãos. Então, aproveitando, vamos nos unir em prece. Eu rogo ao Senhor Deus, Pai Celestial de infinita bondade, que esteja derramando suas bênçãos sobre nós, que possa alcançar os nossos corações, transformando-os e elevando o nosso espírito, que as luzes que são derramadas e as bênçãos que são derramadas nesse momento possam transformar o nosso interior, possam chegar a todos que nos amam e possam chegar aos nossos inimigos, que possamos compreender o porquê da existência deles na nossa vida. Senhor Deus, abençoe os lares de todos aqui, abençoe as pessoas que estão na rua, as crianças que estão nos orfanatos, os idosos nos asilos, os enfermos nos hospitais, os que estão detidos, os presídios, os que estão jogados à sarjeta. Senhor Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um dos seus filhos.
Que o Senhor possa estar intervindo nesse momento, trazendo o acolhimento e multiplicando o amor necessário para que todos possamos ter o crescimento e caminhar para a nossa evolução.